All my fellas, 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 all my fellas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Evidência Cast, nosso podcast voltado para a área de ciências forenses. E, antes de tudo, a gente vai falar aqui sobre a nossa loja com relação ao patrocínio de vocês. É o www.lojaoperito.com.br, que lá vocês conseguem ajudar a gente comprando algum produto, de uma certa maneira patrocinando, colaborando com a gente a manter cada vez mais essa qualidade, esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo para vocês. E com a ajuda do Samuel, a gente, nesse trabalho que a gente tem feito e tal, a gente está trazendo muito conteúdo voltado para a área de perícia e no direito também, né, Samuel? Sim. Eu pedi para vocês também, por favor, seguir o nosso Instagram, que é @operito1. Lá também a gente consegue botar bastante coisa relacionada à perícia, principalmente nossas revistas e conteúdos. E, por favor, também se inscrevam, compartilhem, curte o nosso canal, que a gente está fazendo tudo com muito carinho para vocês. E um assunto bem legal. E hoje um dos assuntos excelentes, assim, eu tenho maior felicidade, assim, de trazer um professor, foi meu professor de Acadepol, um excelente amigo também. E, eu tenho um bom carinho de trazer ele aqui, porque ele sabe muito sobre engenharia, sabe tudo praticamente sobre engenharia. A especialidade dele é a parte de engenharia elétrica, mas ele sabe bastante, me ensinou muita coisa como perito, que é o nosso querido doutor Rômulo Cajueiro. Prazer, irmão, seja Obrigado, muito bem-vindo. Obrigado, Samuel, tudo bem? Muito bem-vindo mesmo. Grato. Caju, conta aí pro pessoal, assim... Não chama ele de Caju, rapaz. Foi mal, Cajueiro. Uma outra bronca. Cajueiro. Intimidade. Intimidade. Cajueiro, conta pra gente aí sobre sua vida antes de chegar na perícia criminal. Quem é você, pessoal, conhecer você, por favor. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer, porque eu nunca tive essa experiência, né, de vídeo e tudo mais, mas a parte de você passar ensinamento, sempre gostei muito disso, entendeu? Nunca aprendi nada, gosto muito de ensinar, tenho prazer disso, né? E eu sou o Rômulo Leitão Cajueiro. A minha formação, eu sou engenheiro eletricista, tá? Mas antes disso, eu tive a felicidade de fazer um curso antigo que chamava-se ginásio. Meu ginásio era ginásio industrial, dentro da eletricidade. Depois fui fazer curso de eletrotécnica como técnico, então, dentro da eletricidade. Aí, depois da eletrotécnica, fui ser engenheiro, né? Fiz a formação de engenharia e sempre trabalhei na parte tanto na engenharia civil, como na engenharia elétrica, né? Já acompanhei muita obra, já fiscalizei muita obra, inclusive serviço público, né? Desde a construção do metrô, a construção da linha vermelha. Então, a gente passou por muitos detalhes, muita experiência, né? E teve uma parte da minha época que eu fiquei muito cansado com engenharia e trabalhar com os operários. Eu fiquei muito cansado, né? Em obra, né? De obra, exatamente. Uhum. Aí eu dei um tempo na engenharia e fui para a indústria, tá? Legal. Eu tive uma experiência de algum tempo da parte de alimento. Eu fui ser sorveteiro. Legal. O meu empregador ficou horrorizado com essa minha decisão, mas eu fiz, foi um tempo só, voltei para a engenharia, que é o meu sangue, tá? E depois disso, eu voltei a estudar, apesar que eu nunca parei de estudar, muitos cursos de especialização, e fui para o serviço público. No serviço público, eu vi uma possibilidade de ser perito criminal e fiz o concurso e passei. E desde 2010, 2001. 2000 e pouco, 2001. 2001. A tua turma foi em 2001? 2001. O concurso foi em 2000. Aham. Eu tomei posse em 2001 e desde Desde aquele tempo fui já ser atua, né? perito.
Trabalhei muito perito de local, né? Certo. Muito diferente, muito diferenciada, cada hora é uma ocorrência, né? Mas perito de local na parte de posto, assim, de externo, assim, não de CCE, né? Não parte de engenharia, né? Você Não, trabalhava na de maneira engenharia não, genérica. local mesmo. Local Morte, genérico. furto, essas coisas, né? Homicídio. É porque a galera que não conhece, assim, aqui no Perito de Rio, local, a gente né? tem perito de local, o perito interno, né? E até na parte de perícia de local, a gente tem algumas especializadas, né? E o Cajueiro trabalhou em tudo que é canto isso daí, né, Cajueiro? E pode falar. Falar em energia, né, em local de crime e tal. Já aconteceu de fazer o local de alguém que tenha morrido fulminado, né? Que é o cara que morre com raio, que é energia, né? Aconteceu? Não, eu nunca tive. Eletropressão eu nunca participei, tá? Nunca pegou, Eu Cajueiro? já Nunca pegou mesmo? Eletropressão Na não. roça é muito comum, né? E Muito trilho comum. local, Em indústria também, né? Acontece muito. Acontece muito, mas eu não tive essa experiência de constatar que houve uma fuga de energia e houve a morte, né? Nunca tive, não. Já fui até revisor, mas perito, relator, não. Tá? Sim, sim. Eu acho que eu já peguei já um caso. Já assim, foi, então, tá certo, é fulminado? Né? Hã? O cara que morre de raio é fulminado, atingido por um raio. a gente bota como eletropressão. Eletropressão, mesmo. é o nome técnico. Tá? No meu caso, foi até um rapaz que foi fazer uma instalação, acho que num posto de gasolina, assim, na área superior, assim. E, cara, ele deixou encostar um pouquinho, assim, numa barra é um tal de metalão, né, que segura toda essa parte superior. Estrutura metálica. Estrutura metálica, ele deixou encostar um toquinho e ele estava em contato, né, com esse metalão. Aí foi pro saco. Eu participei de uma situação, muitos anos atrás de ser perito. Eu era fiscal de uma obra do metrô. E na minha frente, na época eu não tinha celular, eu só tinha máquina fotográfica. Eu fotografei. Já era perito já antes. Já estava sendo. Aconteceu de um operador de máquina, uma máquina que tem uma lança telescópica muito grande. Isso foi em Triagem, ali perto de Benfica. Ele saiu numa terra batida, e ele, no entroncamento, sabe? Ele ia virar. Ele exagerou e fez a manobra. Só que a lança atingiu um cabo de média tensão da rede ferroviária. Entendeu? Apesar de ser pneu, esse cara, ele morreu no local. Porque o movimento que ele fez de sair, ele foi eletrocutado. Caramba. Uma força natural, né? Um raio. Né? Qual a diferença dessa energia que vem de um raio da natureza da nossa eletricidade? O potencial de danos que te dá. Mas é a mesma coisa? Não, muitas vezes superior ao raio. Raio atmosférico é muito... A capacidade de corrente que passa pelo teu corpo, que é a corrente que mata, é muitas vezes superior do que você pegar uma de 13.800 volts, que é uma rede de média tensão da concessionária, que é uma rede primária, né? Ah, tá. E se o cidadão está no carro, aí cai um poste, né? Qual a precaução que ele... Não sair do carro. Não sair do carro. Não Ele está sair do seguro no carro? Hã? Ele está seguro dentro do carro? A princípio, sim. Se você tiver um pneu bom, que não tiver contato com a terra, não vai ter local para a energia circular. A borracha, no caso... A borracha no caso. Agora, eu já vi coisas de perito de outro estado que o cara abriu a porta, na hora que ele nem chegou a encostar, um centelhamento matou o cara. Que loucura, né? Cara, muito louco. A energia elétrica... Acontece em fazendas também, né? O cara vai colocar a mão na massa da porta. Né? Tem um tio meu que ele faleceu assim. Ele foi abrir a porta, caiu o raio. Morreu na hora. Antes de vir pra cá, deu um noticiário na TV. Sério? A menina foi numa padaria, foi se servir. Isso a importância... Eu vou voltar aqui do currículo, mas já que nós pegamos aqui, a importância da perícia, a importância grande da perícia e preservação de local. Olha só, cara. A menina foi pegar comida nesse balcão, sabe certo? Né?
aquela tem um- parte quente que tem banho-maria. Sim, é banho-maria, né? Toda metálica, né? Ela levou uma descarga, cara. Morreu no local, cara. Na hora, né? Tentaram, acho que não sei se tentaram reanimar, mas chegou no hospital morta, entendeu? Aí o dono da padaria falou, ó, isso aí foi um mal súbito. E todo mundo viu que ela levou um choque. E naquele E local- para muito isso, importante, para isso, a outra parte que é antes disso tudo, existe um profissional para fazer um projeto adequado para cada local. Sim, Você sim. teria que ter dispositivo que alguns milissegundos abrir aquele circuito Pra não e deixar não dar acontecer isso, continuidade a esse choque para Na verdade, Caju, tipo, eu acho que muitos dos casos que acontecem assim normalmente alguma estrutura metálica, nesse caso aí foi esse banho-maria e tal, né? Muito próximo. Eventos, por exemplo, o pessoal vai fazer algum tipo de instalação, né? Um evento grande, e aí deixa, sei lá, algum cabo elétrico próximo de uma estrutura metálica, que aí, sem querer, passa uma criança, encosta Sim, de alguma sim. maneira e tal, e há aquele contato, e aí já era. Assim. É. A importância desse trabalho, né, de ser bem feito, e a importância também que o Cajueiro falou, que é com relação à preservação do local e do perito criminal no local. Né? Voltando a esse caso do local da menina que faleceu, a preservação do local é importantíssimo para o inquérito. É Sim, importantíssimo, porque o perito ele vai ver se tem fuga, se o circuito que alimenta o banho-maria, o que sei lá que for, que aquece a comida, está protegido, se tem dispositivo de proteção, tudo isso vai no inquérito. E aí o dono responde. Que não havendo o dever, né? Não havendo observância, né? Do dever de cuidar do objetivo, porque o objetivo não é o que está aqui, é aquele padrão médio, né? Há, inclusive, né, atração, né, do direito penal e da parte trabalhista. É acidente de trabalho. Sim, E pode ser homicídio culposo, dependendo da situação, né? É isso que eu ia perguntar, se desse caso, por Cabe exemplo, aí, a né? menina... Se a margem de risco, Faleceu. né, de um choque é muito grande e o patrão tem ciência disso e deixa de tomar o Negligência, devido cuidado, exatamente, é Negligência. homicídio culposo, né? Sim. Pô, legal. Quer dizer, Se não for doloso. Olha né? só, e para ajudar, tem o perício local, né? Que o perito vai descrever toda a situação da instalação, que pode ou não constatar que ali tem uma tensão ali que pode provocar uma descarga. Sim. E mais, o legista, a causa-morte. A causa-morte Aí- tem que ser decorrente do choque, né? Pô, porque aí o Senais, médico vai constatar, né? Eu não lembro o nome direito, eu sou horrível no nome. É Senais de Venedex, sei lá, uma coisa assim, né? Eu não lembro. Que eu É. também sou horrível no nome. é o médico Que aí, legal. Mas você aí tem- encosta mesmo e fica aquela... Eu já peguei. Cara, Porque tem uns músculos que contrai e não, faz... e dá pra verificar certinho, tipo, a entrada da corrente, assim, tipo, você vê uma queima, assim, na mão do cara, Isso, ou na exatamente, perna do cara, dá pra E no visualizar. caso dela, ou na perna ou no pé, né? Ou no pé, né? Que é entrada e saída. né? Sim, dá pra ver. Isso realmente a gente... Depois até bota alguma coisa lá no Instagram, lá pro pessoal poder depois dar uma olhada sobre isso, é muito interessante. Mas continue aí, Caju, conta a sua história. Mas, então, como perito criminal, essa parte de Local, né? de crime de local, né, que envolve furto, homicídio. E depois, como eles inauguraram uma delegacia especializada do serviço delegado, eu trabalhei muito tempo lá, que lá a gente fazia furto de energia elétrica, furto de água, sinal telefônico, sinal de TV a cabo, Sério? e combustível e gás. Agora Entendeu? tem o furto de O Wi-Fi, gás né? era também muita coisa. Hã? Tem um furto de Wi-Fi agora ali no Não, deixa ele terminar o negócio do gás. Qual foi a história do gás? Não, o gás não Tinha acontecido eram muito? muitos, porém, existia muito de posto de gasolina. Entendeu? Porque ali tem um medidor da companhia que fornece o gás, que ele paga, né? Para ele depois botar nas bombas, né? Então ele fraudava o equipamento. Tem como Que é fazer... um negócio muito perigoso, né? De tratar, mas tinha como a gente constatar que Dava foi pra manipulado. constatar isso? Sim, sim. Eu já vi até um programa que o pessoal faz isso, né? Constatar esse negócio do combustível, assim, como é que o pessoal tinha um dispositivo
que quando a pessoa fosse lá, algum Ah, órgão de fiscalização... de controle? De controle. É, a pessoa já fiz também. Já pegou fiz, isso aí? Já peguei e também. como é que é, Caju, tipo, esse negócio? Ele bota uma plaquinha de circuito, Aham. né, inteligente ali, já programado. Quando ele dá um clique no coisa, ele liga. E o perito ele consegue liga. identificar isso ali? Sim, achar ali? porque a materialidade está ali, ele tira essa peça, entendeu? Essa outro jeito que do gás da concessionária, na época a SEG, ele na entrada do gás, porque esse gás vem e tem um motor, um compressor parrudo, que é em torno de 50 HP, que ele pega esse gás e comprime para o reservatório do posto, para depois botar no carro, entendeu? Sim. Então, nessa passagem aqui, existe uma placa de aço inox dentro da tubulação, aço inox, que é chamada de raquete, e a medição do gás da concessionária tem vários sensores, né? Um deles, que é o principal, que é a vazão. Então, ele marca o que passou. Sim. Mas também tem outros que mede temperatura e pressão, porque aí varia Sim, entendi. a vazão para compensar o que o cara vai pagar. O custo, né? 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 Aí o cara desmonta, o cara tem que conhecer, né? Tira a raquete e altera o diâmetro do Do furo, orifício ali, né? entendeu? Caramba. Então a relação de vazão e pressão Muda de tudo. medição muda tudo. Aí o cara, ele já sabe o diâmetro que vai botar, entendeu? Já sabe o valor de É. tudo, né? Eu até te cortei, Samuel, você falar sobre o Wi-Fi e tal? Não, é porque tudo que é energia, em tese, pode ser objeto de furto. Né? Sim. A lei fala, né? O furto de energia elétrica, fala de água. Agora tem uma lei nova que fala do Wi-Fi. Né? É só para o cidadão saber disso. É um troço até cômico, tá? Mas eu nunca li, mas eu acho que eu tenho que falar. Alguém que entrou com um processo de energia, o cara pegou o boi do vizinho e inseminou a vaca. Então, falando negócio de energia, não sei se eu estou a falar isso. Sim, foi longe agora. O cara Sim. capturou como energia. O material Usou genético. Caraca, cara, sério? um negócio É considerado esquisito, energia. Caraca, Muito sério? louco, né? É muito louco. Conforme a tecnologia, né? Vai se aperfeiçoando, vai evoluindo, a lei tem que acompanhar, né? Quando a lei não acompanha, os tribunais fazem essa parte, né? E os juristas em si. Né? Então, no meu caso, dentro da delegacia especializada, nós vimos muitos casos na parte criminal. Muitos casos mesmo, diversos, né? Tanto de baixa tensão como de média tensão, né? Que sempre tem um jeito de ou alterar o equipamento, né? Ou um desvio, né? Direto, né? Que muitas vezes você vê isso visualmente, né? São bem mais fáceis de identificar um É, direto do que um outro tipo de desvio, O né? tal do gato, né? O cidadão de bem está lá em casa, aí de repente, às vezes até a TV acaba. O sinal está ruim, a internet está ruim, ou a conta de luz é muito cara. Às vezes é o cidadão não, o meliante, que vai lá e faz o tal do gatilho, não sei qual nome técnico vocês usam, né? Ele subtrai essa energia, geralmente energia elétrica, né? Isso. Vai no poste. Quando é fora da residência, né, cabe à concessionária verificar isso e comunicar à autoridade policial. Né? Se for dentro da residência, o papel é do próprio proprietário do imóvel. Ele tem que procurar a polícia para resolver a situação, senão ele é responsabilizado. Exatamente. Aí o perito tem uma atuação fundamental nisso, até para excluir, né, a participação do cidadão de bem. Né? Nisso que você está falando, doutor, Samuca. Samuel, tá? Isso que está falando, tem situações que é até triste, mas já eu deparei com isso. Um exemplo, o cara, ele comprou uma residência, houve uma prisão em flagrante de uma pessoa que comprou um restaurante. Comprou e estava funcionando. E a concessionária identificou lá uma fraude, nome de Dodê. Então, é um item importante. Vai comprar alguma coisa? Chama um profissional para ver se está tudo legal. Entendi. Tá tudo legal aí?
Ele foi preso, prisão em flagrante. Foi encapsulado em 5 segundos. E nem foi ele que fez Não nada. foi ele que fez, ele não sabia. Ele não sabia. E tem Entendeu? uma- Muitos, a maioria, é mentira. Não sabia. Muitos, é mentira. Mas alguns aconteceu de eu vi. Sim, Isso que eu estou falando foi em Araruama. É porque o crime O cara de não furto sabia. é um crime doloso. Né? O cara tem que ter a intenção de pegar aquilo para ele. Tem que ter essa Sim, intenção. Não existe o furto culposo. Quando a lei não prevê a forma culposa, então ele não tem Ele- obrigação ele daquele provocou, cuidado. ele- Se ele deixou, não viu, não sabia, ele tinha obrigação de verificar? Não. Porque não existe a forma culposa. Né? Só que ele pode ser cobrado, né, no cível. Mas Vai, ele vai não tomar um responde prejuízo. criminalmente, não? Criminalmente, se ele tinha a intenção de subtrair energia. Porque, É. né, porque quando a lei pune a culpa, que é a culpa é uma coisa. Culpa é quando o cara não tem cuidado, tá certo? A intenção é quando o cara quer o resultado, ele quer aquilo. Ele provocou É doloso. aquilo que ele Esse é o quiser. dolo, A gente né? fala que é o Dolo. dolo. E tem o dolo eventual, que é quando ele assume o risco. Tipo assim, dane-se, entendeu? É. O dane-se é o dolo eventual, né? Que é aquela intenção indireta, resumindo, né? Então, o que eu recomendo a qualquer cidadão é que verifique isso realmente, para se proteger até de ter que reparar a concessionária, às vezes, né? A multa, né? Alguma A coisa assim, né? multa, É, e exatamente. vem a conta. E vem na conta, e vai pagar. De qualquer forma, ele vai pagar. O cidadão de bem sempre paga. E, às vezes, o criminoso só paga se o perito e a polícia correr atrás. Né? Mas eu tenho uma dúvida, gente, porque o que acontece? Às vezes chegava no local, e exatamente sobre furto de energia mesmo, e tinha essa dúvida assim, quando compartilhamento de energia, por exemplo, um vizinho deixa o outro vizinho pegar dele depois que passa pelo medidor, ou antes do medidor. Não, mas tem? quando você fala compartilhado, concedido, O cara chegava mas lá isso- depois e falava Mas que era isso aí é uma situação administrativa. A concessionária não permite isso. Sim, sim. Ah, não permite. Não Ele permite, vai ela é pagar passível por isso. de sofrer corte. entendi. Então o vizinho tem que ter o medidor dele. O detalhe Entendi. importante é você diferenciar quando há um furto e ao estelionato, que é a fraude 71. Se o cara adulterou o relógio, não é furto, é estelionato. É diferente. Para ele capturar o delegado capturar, né? E está Porque- levando a erro, né? A erro a concessionária. Porque, Samuel, a maioria, eu nunca acompanhei o resultado final, né, do inquérito. A maioria não, porque tinha muita coisa para fazer. Eu sempre fiz o laudo do que foi constatado, tá? E o delegado vai ler. Tanto pequeno como grande, você chega no local e você bota o teu equipamento para ver o quanto está sendo subtraído. E a forma também. Só uma se deu, coisa, né? tu usa qual equipamento? O pessoal também entender que o pessoal que quer trabalhar com isso e tal? Como é que- Normalmente o quê? na nossa bagagem um alicate amperímetro é o melhor, porque o alicate ele mede tensão e mede corrente, né? Aquele multímetro que tem tudo, esse negócio? Ou alicate mesmo de amperímetro mesmo? Um alicate, o nome é alicate amperímetro. Aham. Ele Que já vem com já vem no como um às vezes? multímetro, Ah, entendeu? entendi. Uma resistência, mede tensão elétrica e corrente elétrica, né? Legal. Então, você chega no local, você mede a tensão. Então, a energia está sendo disponibilizada para aquela unidade. Sim, sim. Um ponto. Segundo, você mede a corrente. Aí você chega ali, a corrente é 0. Então, você vai botar no teu laudo, valor da corrente, 0. Significa o seguinte, não existe subtração de energia. Mas existe tensão. Não, Você viu tensão ali, mas atenção, mas não está ninguém sendo usando. consumido. Não está sendo consumido. Aí vem o questionamento. Existe furto ou outro caracteriza como atos preparatórios? Não, é interessante porque, dependendo da forma, o negócio é a forma utilizada Aí você falou, para pegar energia. foi adulterado. Pode ser o furto, pode ser o estelionato, né? E pode ser o furto mediante fraude. O cara usa a fraude para subtrair. A diferença é complexa. Aí seria um crime continuado. Depende. Houve consumo, Mas continua o crime, sim, não foi é. interrompido. São diferentes capitulações. São tô diferentes. dizendo, né? É meio complexo, cai muito em concurso, né? Né? A gente pode depois responder perguntas nesse sentido, que é muito complexo para entrar nisso aqui agora, mas é diferente. O perito ele pode, sim, acredito, né, identificar. Né? Houve um meio, né, direto para a subtração, que é o tal do gato, ou houve uma adulteração na medição do relógio, já é outro crime.
né? Ou conseguiu fraudar de outra forma, já é outro crime. Depende. E tem consequência, né? Tem consequência, porque a pena varia. Se a pena mínima for 1 ano, cabe suspensão do processo, por exemplo. Passou de 1 ano a pena mínima, não cabe suspensão do processo. São minúcias, né? Então, essa é a minha dúvida, então. Vamos lá. Vamos pegar uns casos aqui. Quando a pessoa faz a ligação direta, por exemplo. É furto. Aí é Furto furto. de energia. Se a pessoa altera o relógio. Que hoje, na verdade, as pessoas Furto que não têm mediante a relógio. fraude. Furto mediante fraude. Tem relógio hoje? Tipo, acho que tem um negócio, equipamento lá em cima que faz a medição lá em cima Não, dele. não. Tem negócio desse? Esse é um tipo de medição. Né? As medição antiga, até hoje ainda existe, a concessionária vai e coloca um medidor para você. Uhum. Físico. Físico. Entendeu? Na tua residência, né? Na tua residência, na tua indústria, no teu comércio, tá? Agora, existem áreas de concessão que a medição é feita na caixa de derivação lá em cima. Então, quando ela chega no teu poste, ela já chega medida. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso até tem uma dúvida também, porque Que existe também fraude nessa caixa. existe fraude nessa Existe, caixa. o cara bota a escada lá e bypassa. É externo, né? É externo. Agora, como hoje, com essa caixa, normalmente é tudo por telemetria, Telemetria é o quê? Só para o pessoal que não... a medição não existe um leitorista lá para ver. É tudo eletrônico. É a medida que você vai consumindo tá acumulando lá na central da concessionária. Ah, legal. No final do mês, fecha a conta e te manda a fatura. Tá? É por Aí que isso. ajuda, ver quem que é a vítima. Que a vítima pode ser só, a gente vai até lesado, que é o termo mais técnico, né? Pessoa de- lesado pode ser só a pessoa jurídica que fornece energia, como pode ser o próprio cidadão que a consome, né? Um gato, por exemplo, o cara vai pagar mais. Vai pagar mais, né? Vai ter um consumo maior de energia porque o outro cara está sugando a energia da casa dele. Aí Mas isso acontece mesmo, esse negócio desse gato de os outros falar, pô, meu consumo aumentou e tal, só que às vezes tem os gatos na concessionária e o pessoal fala, aumentou meu consumo. É o teu negócio. Dentro esse direito aí. da engenharia, né, da parte técnica, existem vários itens, né? Por exemplo, ele usar indevidamente um aparelho, tá? Na casa dele, se a instalação for antiga, pode ter uma fuga de energia que ele fica 24 horas apagando aquela fuga. Passa uma corrente para terra. Ele não percebe, entendeu? Entendi. Eu já fiz local que o vizinho furtava. Fez um jump no cabo dele, furtava. Do vizinho, né? do vizinho. É o vizinho malandro, né? Falei, meu vizinho comprou um ar-condicionado. Vou fazer um gato aqui que ele vai achar que é consumo do ar-condicionado. Não entende isso, né? Eu queria fazer uma colocação, lá, se você permitir, é o seguinte. Essa de medição externa, tá? A Light fez uma modalidade chamada CP-Rede. Entendeu? É uma caixa em poste. O cara bota uma caixa metálica, sabe? Aí a conta do cara aumenta. Então, existe muito ação da medição tipo CP-Rede, sabe? Isso aconteceu. Mas eu fui nomeado por um juiz para atuar num processo de cobrança abusiva. Sim. Tá? E a caixa de derivação que distribui para 10 pontos, né? 10 pontos, por exemplo, 10 pontos monofásicos, uma fase só. O cara tem 10 caixinhas lá. Se o cara tem uma carga de bifásica, 2 fases, ele usa 2 caixinhas, né? Aí, na vez de ser 10, vão ser só 8, né? E um dos itens... Eu estou falando isso porque são muitos detalhes que o perito tem que observar, entendeu? Eu tive a felicidade de pegar um laudo desse e para a concessionária ter essa caixa por telemetria, porque você manda um sinal para a central o resultado daquele teu consumo. Então, 24 horas ele está te mandando, de tanto em tanto ele manda um acumulativo, ele vai somando lá, no final ele tem a conta mensal dele, tá? Sim. E essa caixa só pode ser instalada e funcionando com a anuência da Anatel. Poucas pessoas sabem disso. Aí eu fui pesquisar sobre a licença daquela casa. Você acredita que na concessionária aquela licença estava vencida? Então não era para ter
Não, aquilo ali? não, ele estava funcionando, vamos dizer que ele estava funcionando corretamente, Aham. mas estava irregular, né? Perante a, né, a Ah, legalidade, né? O que eu fiz? Eu solicitei por uma petição que ele me mostrasse a licença de uso daquela caixa. Ele demorou a responder, Quando se diz ele, é a concessionária. a concessionária. Ah, tá. Quando ela me respondeu, acredito eu que o cara falou, ih, cacete, o perito está pedindo aqui e está vencida. No mesmo dia o cara pediu a renovação de licença. E ele, Olha que você importante. entendeu a gente. quantidade de Sim, detalhe? sim. Que isso... A importância, gente, com relação a até o que vocês aprendem aqui. Um perito judicial novo, assim, ele não Vai ter a perspicácia, não vai ter né? a perspicácia É. de chegar até esse ponto. O Cajueiro, por exemplo, ele tem anos de experiência, não sei nem quantos anos, depois eu tenho que perguntar, mas assim, olha a expertise que ele tem, assim, é incrível, assim, como a pessoa consegue chegar até num ponto de a licença vencida na tela em cima do aparelho, da entendeu? transmissão. Então, um profissional que normalmente você contrata Passa, despercebido. Passa. vai passar despercebido e como é importante se aprender com pessoas que realmente sabem do assunto e sabem com muita experiência, né? O Cajueiro são anos, né? É muito interessante também, né? É que se você pegar o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, né? Os incisos 4º, conjugar, combinarem com o 6º, há o dever de informação e prevenção de danos. Então, a concessionária tem que medir exatamente o consumo real, não estimativa, esse tipo de coisa. Que não pode, estimativa E não outra coisa que eu chamo a atenção também, né? O senhor pode me esclarecer melhor, né? Com relação a isso. A necessidade de certificação do Inmetro. Todo aparelho que mede alguma coisa tem que estar certificado pelo Inmetro. Vale para o radar que te multou. Entra no site do Inmetro, vai lá, olha, o radar está certificado, não está? Pode recorrer da multa, tá? Vai pagar não. Exatamente. Vale para tudo. E eu acredito que valha também para essas aparelhagens usadas pelos Sim, funcionários, sim. ainda mais porque prestam serviço público. Né? Né? Sim. Não, eu só tenho uma dúvida quando vocês estão falando sobre medição por estimativa, né? E às vezes muita gente tem o poste dentro da casa ou o poste fora da casa, né? Tipo, e aí, até por exemplo, eu vejo também, nesse caso que tem um aparelhinho lá em cima e tal, que às vezes o pessoal entra muito com alguns processos judiciais com relação a essa parte de estimativa, né? De medição por estimativa. Já pegou algum caso assim, Cajueiro? Tipo assim, De elétrica? de elétrica. Não, elétrica não. Não, Elétrica não. O que acontece muito, que cobra é a água. O pessoal de água, ele tem mania de... Tá dentro da casa da pessoa, né? Aí a pessoa não vê. Então... Eu estou auxiliando um colega de um prédio. Esse prédio lá tem sei lá, 70 unidades. Uhum. Tudo conjugado e quarto-sala, sabe? Uhum. E acho que 50% é pessoal que vai de vez em quando. É tipo Minha Casa Minha Vida, né? Não, é melhorzinho, mas aí a concessionária, eles têm recebido conta de estimativa, tendo hidrômetro. Não pode. Não pode. E aí? absurdo. É isso aí. Não, É só processo. Gente, processo. o Se você não artigo- conseguir administrativamente lá com ele, se os caras botar pé duro, É o artigo 6º do CDC, tá tudo lá, gente. Os deveres do fornecedor. Ele tem que prestar a informação adequada, bonitinho, né? Mas aí- E tem que prevenir o dano. É dever. Mas aí qual o procedimento, então? Um cidadão de bem que quer saber como é que eu funciona. Ação, né? o que eu recomendo, né? Não é necessário esgotar a instância, né, administrativa para ingressar em juízo, né? Porque a Constituição garante que toda a questão, todo o dano, o perigo de dano, você pode jogar para o judiciário. Isso. Só que há uma inflação de demandas. É muito bem visto, né? Aquele cara que procura resolver fora do judiciário. Procura sempre a parte, até a arte da guerra, né? Primeiro Primeiro administrativamente, você tenta a solução pacífica, diplomática. Não resolveu, aí você pede socorro judiciário. e no processo até você demonstra que tentou, né? Exatamente. Isso também faz o quê? Você comprovar que houve um desvio produtivo. Você deixou de trabalhar, de passear, ficar com seu filho para ir lá resolver esse problema. Isso é dano moral. Tá? Protocolozinho, você filmou lá, você foi lá na concessionária conversar, filmou, gravou, junto no processo, é o dano moral. Mas certo? isso, então, a pessoa Fundamento. precisa de um advogado? Precisa de um assistente técnico para isso? Como é que funciona? Sempre é bom
o auxílio de um advogado, sempre, e especializado. E a mesma coisa vale para assistente técnico, isso é um perito especializado. Por quê? Quando o perito dá um laudo, é uma prova documental, e dependendo do perito, tem fé pública. Essa é a vantagem. Então, você já vai fornecer para o juiz um fator de tranquilidade. Que às vezes o juiz fala, cara, como é que eu vou decidir isso aqui? Ele está em dúvida. O laudo tira essa dúvida, né? Dá uma certeza, uma probabilidade certa. O juiz não está preso ao laudo, mas tem um peso enorme. Peso. Eu costumo falar que o assistente técnico, que é um profissional especializado, fundamental. Ajuda muito um escritório de advocacia, o advogado, ajuda muito, porque ele vai dar base da defesa dele. Entendeu? Legal. E eu já fiz alguns que... Vou citar um que eu atuei depois, não sei se é o momento, na área criminal, sabe? Eu achei um dos melhores trabalhos que eu fiz. Pô, conta pra gente. Pode falar, Cadinho. Pode falar? Esse caso foi um negócio interessante, o advogado procurou. Por quê? Na parte de furto de energia elétrica. Tá? Houve uma presença de técnico da concessionária, verificou que tinha uma irregularidade no medidor e essas irregularidades, quando a concessionária, eles têm um procedimento que a resolução da ANEEL dá as diretrizes. Então tem que obedecer isso, né? A ANEEL é que regula a parte das concessionárias com relação Exatamente. a essa parte, né? Em 2010 nós tínhamos a resolução 414, que agora mudou. 2021 foi mudada porque a resolução 1000. Então você tem que Se adequar a cartilha a isso, né? agora Essa resolução 1000. Então tem muita coisa que é igual a 414, mas você tem que usar uma ou outra, né? Na época era 14, não tem que usar, né? Entendi. Essa... Quer perguntar? Aproveitar esse gancho aqui, né? Você que é advogado, né? Antes de ir no código, né? Antes de ir no Código Penal, no Código Civil, no CDC, vá nas resoluções das agências reguladoras, da ANEEL. É muito peso, né, doutor? Por exemplo, Samuel, por exemplo, né? Cortaram a luz do seu cliente. Aí você precisa que religue. Já aconteceu com a amiga minha idosa, tadinha. Estava, né, o respirador doente e cortaram a luz da velhinha. Absurdo. Acontece. Aí você vai lá, eu quero que religue. Vão te cobrar uma absurda, mas legal, taxa para religação. De religação, né? Às vezes é R$150 ou até mais. Claro, né? Pela resolução, né, da ANEEL, você vai poder cobrar apenas 30% do valor dessa taxa, se for só para religar. Não houve algum dano, não houve nada para religar, 30% desse valor. Faz uma diferença enorme, eles cobram o valor cheio. E outra, tem que avisar com 15 dias de antecedência para cortar. Vem geralmente na continha de luz sua, tá lá, ó. Tem débito, né? Tem débito aqui, tem que regularizar. Se avisou, depois de 15 dias, pode suspender o corte, ok? Depois de 15 dias, pode suspender o corte. Né? É complicado. E o prazo para religar, 24 horas. Se for área rural, 48 horas. Está tudo regulamentado nas normas administrativas, não na lei. Mas tem um peso enorme isso. Eu esqueci. Então, continuando esse caso que é muito emblemático aí, então a concessionária constatou, ela não solicitou perícia oficial. Isso me deixa doido. Tipo então, assim, pois é, pode ou não pode, a hora que isso que eu estou contando, que foi o conteúdo, foi erros de procedimento. Desde da intervenção do técnico até a promotoria. Erros, nós vimos. Então, ele emitiu que a resolução tem que fazer um termo de ocorrência e irregularidade, que é TOI. TOI. Ele emitiu o TOI, pegou o medidor e trocou o medidor. Pegou o que supostamente estava com defeito,
botou debaixo do braço, Já quebrou. aí já a cadeia. entra a cadeia de custódia. Já quebrou. Já entra a cadeia de custódia errada. Botou debaixo do braço e apresentou para a autoridade policial. Ó, aconteceu, Sério? Depois Preservar aquilo, chamar o perito, né? o pessoal usou muito o local, Tá? né? Aí a delegacia aceitou, fez a ocorrência, o RO, fez o RO, transformou com as poucas provas que o técnico, né, como testemunha, oferecia, transformou em inquérito, ofereceu denúncia como 155, né, vou chamar 155, furto, ofereceu denúncia. O promotor, acho que, sei lá, foi pouca análise daquilo ali, acatou tudo, ofereceu denúncia, a senhora foi condenada. Então, Furto, né? furto, Sério? entendeu? Como não teve polícia no local de polícia, ela não foi presa em flagrante, que é inafiançável, né, Samuel? Aí acho que furto, quando pega na hora, assim... Só flagrante. É flagrante, né? Ou não? Flagrante, não, cabe fiança. Cabe fiança, né? Mas é flagrante. Esse cabe fiança? Na hora, se for um furto simples, sim. Na hora do ato, do fato, é flagrante, né? Você pegar a pessoa que está cometendo o crime ou acabou de cometê-lo, né? No caso. Então, essa sequência desse procedimento, ela foi condenada, né? Ela não foi presa porque os antecedentes, aquela história toda, né? Uhum. Aí o advogado procurou a gente, deu todo o processo, eu li, fiz junto com um amigo e falei assim, olha só, pô, pegou com furto, uma irregularidade, teve inquérito, denúncia, foi julgado, e o que a gente vai fazer? Pô, vamos olhar mais. Aí, reli. A quantidade de erro de procedimento, começando com a cadeia de custódia, foi tão grande, o Lion, foi tão grande, que nós botamos muitos itens ali, que teve o delegado, ele pediu exame de material. Fizeram ainda um exame de material no No medidor, equipamento. né? No O equipamento mandou para o ICCE, Instituto Criminalística, e veio o laudo, entendeu? E um dos itens... Um dos quesitos, né? Não, um dos itens de erro que nós constatamos é o seguinte, o que a concessionária alegava, né, lá no caso foi um circuito trifásico, olha, tinha subtração de energia em uma das fases. Eram 3 fases, uma das fases tinha subtração de energia. Era o oposto do que o laudo do ICCE falava, entendeu? Que não era isso. Falava que era então outra coisa. existia já as contradições, entendeu? Entendi. E só poder falar pro pessoal também, volto de novo nesse assunto. Olha a ideia com relação ao conhecimento. A maioria dos peritos judiciais e assistentes técnicos, às vezes, não tem noção com relação até à parte da cadeia de custódia. Acho que a cadeia de custódia é um dos mais importantes itens e que muitas pessoas focam muito, de repente. Por exemplo, esse caso é um caso da parte elétrica, mas que você pode muito bem trabalhar na parte jurídica, na parte de cadeia de custódia e tal, e um perito, um assistente técnico, um perito judicial, que tenha noção do todo, ele consegue te ajudar de uma maneira muito mais eficiente, né? Então, esse equipamento que a concessionária falou que o lacre estava rompido, o laudo do ICCE diz que estava íntegro. Entendeu as contradições? Entendi. Bom, resumindo tudo, coube o advogado pedir a nulidade da condenação. E conseguiu. Na quebra da cadeia de custódia. Um O dos que, itens. que é cadeia de custódia? Isso é A importante. lei manda. Você constatou o furto de energia lá, o seu relógio foi rompido, espera chegar o perito da polícia, né? Que o perito vai tomar todas as precauções para que aquele bem onde está o indício do crime Reproduz a verdade. chegue até a delegacia, seja guardado, de forma que ninguém possa adulterar nada para ludibriar
o delegado, né? Ou a justiça, né? Exatamente. Vai ficar tudo bonitinho. Igual esse copo aqui. O que o perito faz? Meu papel é garantir que ninguém chegue perto do copo. O perito vai pegar o copo, vai embalar e vai levar para o delegado e vai, né? Vai para os exames, né? Normalmente a gente pertinentes. faz exames internos de acordo com os objetos, né? Nesse caso ele falou sobre medidor e tem todo esse trabalho. A cadeia de custódia acho que é uma das paradas mais importantes porque uma pessoa tira, por exemplo, um medidor lá e altera ele, apresenta outro tipo de medidor, a história já é outra. tá Aí ligado? vai chegar o jornalista e vai falar, houve falha do trabalho da polícia. Não, gente. O policial trabalhou direito, o perito mais ainda. Quem fez a bobagem foi o cara da concessionária, que foi lá, arrancou aquilo, né? E levou. Ele não podia fazer isso. Tinha que chegar lá, ninguém chega perto. Chama o perito. E a pessoa que quando faz isso Até também, para ela dar responde. a consistência da acusação, né? Claro. Ele quebrou responde também, né, Samuel? Tipo assim, a pessoa que altera um local, ela responde também por isso. Também. Se ele tiver a intenção de alterar o local, né, é crime. Mas se ele foi um descuidado, igual eu sei, chegou lá, arrancou o relógio. Aí, como não existe a previsão da forma culposa do crime, não há, né? Então, a gente já tá... Esse podcast aqui é muito para poder acabar com esses descuidos, né? Porque a importância do valor da perícia com relação ao exame, né? Cabe ao cidadão, cabe a você, pai, mãe de família, né? Ajudar a polícia a trabalhar. Se você não preservar o local, ou chegar lá fazer furtaram a minha casa, arrombaram a janela, eu consertei. Acabou. A gente não consegue O ajudar. furto poderia ser um furto qualificado, porque qualificado é mais grave, porque houve o rompimento do obstáculo, né? O arrombamento, rompeu o obstáculo. Você podia pedir até uma prisão temporária do cara aí, de repente, né? O preventivo, cautelar, cautelar. Podia pedir uma prisão cautelar do cara, não vai pedir, porque o crime é simples, né? É complicado. Agora, se for qualificado, fica mais fácil você pedir uma cautelar. Ainda que não seja uma prisão, qualquer coisa, né? Você pode proibir o cara de sair da cidade, de frequentar alguns locais, tomar o passaporte dele, né? Desculpa ter te cortado, mas é interessante falar isso pro pessoal também. Então. Uma coisa interessante, você falou de flagrante, né? Regra básica, né? Regra básica. Todo crime, você olha a pena. Se a pena máxima não ultrapassar 4 anos, cabe fiança. A lei prevê exceções. A exemplo do artigo 24 da Maria da Penha, que quando o cara viola a protetiva, a pena é pequena, mas não cabe fiança na delegacia. O cara vai preso mesmo, tá? Então, é só para esclarecer esse detalhezinho. Até na parte do direito é importante, que são muitos itens também, né? Ô, Cajueiro, olha que interessante. A ideia desse podcast é real, isso, né? Tipo, a gente traz o assunto de perícia e traz também todo um conhecimento que a pessoa, o cidadão de bem, consiga utilizar no dia a dia. E isso acontece dia a dia o tempo todo. Furo de energia, essas sacanagens que acontecem, tipo, com relação aos outros ser enganado, alguma coisa assim, acontece o tempo todo. E a ideia desse podcast é realmente isso, ajudar a população, entendeu? E, assim, é interessantíssimo o que vocês estão comentando, acho muito legal mesmo. Agora, Laio, eu não sei se esgotou a parte do criminal, que é importante também, né? Mas a atuação do perito, né? Fora da criminal, que é a área civil, a quantidade de trabalho que se tem para ajudar isso. Isso é uma outra coisa que eu fico, assim, sem entender. Eu vejo muito Uber, cara, o cara é Uber e o cara é engenheiro, assim, tipo, ele tem um conhecimento, uma faculdade de 5 anos, assim, que às vezes até mais, né, que o pessoal fica na faculdade, um conhecimento absurdo técnico e que dependendo de entender isso que a gente vai falar aqui, vocês conseguem ganhar muita grana com isso, entende? Tipo, consegue pelo menos ter um por fora, um extra bem legal. Eu até pedi, na verdade, antes de começar esse podcast, poder conversar com o Cajueiro, para ele poder trazer esse assunto, porque ele é um especialista, ele já trabalhou bastante tempo com a parte de prejudicial, de assistente técnico. Eu queria muito que você falasse, Cajueiro, tipo assim, as vantagens, assim, como é que é esse processo, para quem não tem noção nenhuma de como trabalha um perito judicial, um assistente técnico, o que a pessoa faz, como é que funciona? Hoje tem muita gente partindo para isso, mas você precisa primeiro ser qualificado, né? Então, eu sou engenheiro, né? O engenheiro já está qualificado para tal, né? Agora, a especialização dele, ele precisa de ter algumas informações para entrar no judiciário, por exemplo, ou ser assistente técnico, né?
Você precisa, para você ser nomeado, você tem que obedecer Os critérios. alguns critérios, você tem que ter um cadastro no Estado, né? Existe um setor de perícia, que existe vários itens lá que você tem que cumprir, né? O teu diploma, eles hoje exigem que você tenha um curso de perícia, né? Uma pós-graduação. Não, um curso de especialização em perícia, né? Porque antigamente, somente a tua especialização, o teu currículo, foi o meu caso, né? Eu não fiz curso de perícia, primeiro que eu sou perito. E segundo, eu tenho N processos que eu atuei. Bom, já comprovei e ele me deu a senha para atuar hoje até nos processos eletrônicos, né? Então você atua nisso, mas você tem que... É muito simples. Você vai lá no setor da justiça, no caso do Estado do Rio de Janeiro, e você é cadastrado, né? Inclusive, eles perguntam até aonde você quer atuar. Entendeu? Qual é o legal. cartório, né? Não, eu moro em Caxias, eu quero atuar em Caxias, São João do Meriti, na capital, em Niterói, né? Pô, legal. O meu exemplo, como eu resido hoje no município de Teresópolis, todos os municípios limítrofes, eu dei ok. E fui um pouquinho mais além, né? Atualmente eu fui nomeado de Resende, Pô, legal. entendeu? Aham. Lá do cartório de Resende, nomeou. Né? Pra você. Então o juiz me manda um e-mail e fala, olha, eu preciso que você me mande os seus honorários, quanto é que vai custar, e o seu currículo. Né? Isso é até interessante. Pessoal, quem determina os honorários? É você que fala alguma coisa ou o juiz fala? Como é que funciona essa parte aí? Muitas das vezes o juiz pede, de acordo com as cargas de serviço lá, você vai ler o processo, tem N quesitos para responder, entendeu? Tanto do autor como do réu, tá? Aonde eu vou ter que, no meu caso, esse exemplo que eu dei, eu vou me deslocar de Teresópolis para Resende. Então, eu vou ter custo, né? Sim, sim. Então, soma essas coisas, mais a hora técnica que eu preciso para ajudar o caso, aí eu estabeleço para ele. Pô, legal. Normalmente, né, Isabel? Normalmente tem um que chia, né? o o réu chia. Sério? Normalmente. É sério. mais vantajoso ser assistente técnico, né? Que aí você cobra o honorário da parte. Né? Que o juiz vai estipular seu honorário da margem, né? Pequena ou razoável. Agora, você autonomamente cobrando da parte que você vai assistir, aí fica... E contrato, Samuel, né? a tua experiência até ajuda. Existe um caso do seguinte: o juiz bateu o martelo do honorário. Aí ele pega lá um artigo do CPC e faz o seguinte: as partes, cada um 50%. CPC é o que É mesmo? Código de Processo Civil. Tá. Que Pega o artigo. o certo, posso estar errado, tá? O certo seria cobrar o custo da parte que sucumbiu. O que é isso? Que perdeu. Quem perdeu o processo vai arcar com essas custas. É o normal. Mas o caso é pagamento antecipado, porque ele no meu juiz... Paga antecipadamente, no final aquele que perdeu vai arcar com tudo. E nessa experiência não aconteceu, mas aconteceu lá. Aí sabe o que aconteceu? O réu depositou imediatamente. Bom. O autor não. Para minha surpresa, ele despachou mais de 2 vezes que o autor apresentasse o depósito. E não fez. Tá? Como? Quer se lascar, né? Como nos honorários? Eu acho, ou ele tinha alguma necessidade de depositar, entendeu? Ou ele estava esperando o meu laudo. Se for a meu favor, sim. eu deposito. Sei lá. Porque o laudo, né, ele não é a favor de ninguém. O laudo é a favor da ciência. Não. Então eu falei errado. Não, se tivesse favorável. Eu entendi. Se tivesse favorável a defesa do advogado. Eu entendi. Não, Aí, como nos honorários eu já pedi antecipação de 50% por causa dos gastos, foi liberado. Entendeu? Legal. Aí o que eu fiz? Vou lá, faço a diligência,
ou espero o autor depositar? Não. Por uma questão de fórum Ética, meu, né? de ética, peguei meu carro e fui. Fiz todo o levantamento que precisava. Comecei a fazer o laudo e precisei de informações que eu peticionei para que me apresentasse as faturas, porque a ação é sobre exorbitante de pagamento, sabe? A conta Cobrança subiu indevida. muito, cobrança devida. E se... Aí pede sim. danos É morais e tudo tudo mais. aquilo que o consumidor paga a mais, a gente fala que é indébito. Indébito. Tem o débito, que é o que você deve, débito e indébito, que você não deve. Se você deve 10, né, e é cobrado em 20, e pagou 20, vai receber 40, que é o dobro. Está na lei. Tá no, Então, acho que é o 42, não sei, tá, gente? Não, eu Acho entendi, que é. calma aí, só pra você entender. A pessoa é cobrada de 10, né? E aí, só que aí fazem uma cobrança além. Cobra 20. Ela, 20 reais pra ela. Consumiu 10, Aham. né? Vamos colocar em valores, né, monetários. Que é a parte... Né? tem costume daquela conta, né? Ela gastou 10 reais, mas foi cobrada em 20 reais. Ela faz o quê? Ela paga os 20 reais para não ter energia suspensa, por exemplo. Aí, com base no seu laudo, ela fala que, excelência, eu paguei 20, devia 10. Aí o juiz faz o quê? Tá bom, concessionária, né? Vai lá, dá 40 para ela. Que ela pagou 20, tem direito ao débito, que é o dobro. Entendeu? Legal. Acho que é o artigo 42 do CDC. Acho. Entendeu? Código de Defesa do Consumidor. Mas deve ser sim. Por aí. Aí, então, esse é um item até para os profissionais, né, que atuam, né, saber a dimensão de quanto se pode trabalhar. Então, nesse caso aí, uma nova experiência também, eu já peticionei pedindo reserva na sucumbência, porque se o autor não... Sim. Aí o engenheiro começa a entrar na parte do direito e aprender. Essa é a experiência, né? Sim. Como proceder, né? Sim. Sucumbência, gente, é aquilo. O advogado, às vezes, ganha 10% em cima da sucumbência, que é em cima do valor da causa. Quem perdeu, a parte sucumbiu, perdeu. Ela paga os honorários do perito e do advogado. É isso. E assim, olha que interessante, gente. Eu volto de novo a falar isso. Cara, o cajueiro, cara, tem um acompanhamento, por exemplo, de um dia do cajueiro, o cara falando, explicando esses detalhes, que, cara, ninguém ensina esses pormenores, assim. Normalmente o pessoal vai te dar um curso, vai te ensinar alguma coisa e falar, cara, você tem que entrar lá na justiça lá e começa a atuar. Só que, às vezes, a pessoa não tem a experiência desses detalhes, tipo assim, pedir um adiantamento, saber como é que funciona, porque já tomou tanta na cabeça, né? Olha só, eu vou passar uma experiência também. Há muitos anos atrás, eu sempre gostei dessa parte de diligência, de verificar, fiscalizar, sempre gostei. E surgiu um curso que eu me matriculei, paguei e fiz, certo? Perícias e avaliações. Esse cara não é mais vivo, chama-se Sérgio Abunaman, era um papa. Só que no curso dele, ele vendia um negócio que o cara ia ficar rico de perícia, entendeu? E aquilo me entusiasmou, né? Eu fiz. É sempre assim, né? Agora, eu fiz uma pergunta que muita gente precisa saber. Como que eu entro nesse meio? E o pessoal não ensina. Não, às vezes não ensina... Mas aqui você aprende. Exatamente. Como assistente técnico, né? Tá dizendo, e prejudicial também, né? Não. Perito do juízo. Do juízo. Ah, legal. Já ensinou, inclusive, né? Já deu todo o caminho das pedras. Aí eu perguntei, não, você tem que fazer, você tem que ir lá e coisa e tal, mas... Ninguém te entendeu? dá o... E... Ninguém te dá a pista real do que acontece, né? Tipo, é possível fazer online isso? Eu quero ser perito judicial, né? Tem os requisitos, a formação, etc. Eu posso online me inscrever? Qual que é o site? Dá pra galera aí, pra quem é perito, quer se inscrever? Na verdade, o que acontece? Cada estado tem a parte de juízo lá, esses fóruns aí específicos e tal, que tem até os critérios de maneira diferente. Daqui a pouco a gente vai até entrevistar até o Edgar, que ele é do Espírito Santo, por exemplo, que
o que é aplicado aqui no Rio, tipo, com os detalhes, o que você tem que apresentar e tal, não é da maneira... Diferente, né? Já é diferente. Então, cada estado... E aí, isso tudo a gente consegue ajudar de uma certa maneira, assim, tal, mas cada estado vai ser de maneira diferente. Alguns são iguais, Sim, sim. a maioria tem um padrão. A única coisa que é igual é o profissionalismo, o que ele tem que escrever, né? E isso que eu acho que é o mais importante. Tipo É. assim, a pessoa saber escrever um laudo de maneira adequada, ter experiência com um profissional que tem um conhecimento técnico já bem avançado. Esses detalhes, gente, que eu acho que faz a diferença. Porque às vezes você pode fazer, de repente, um curso, cara, o cara vai te dar a aula ali e tal, e não vai te passar o pulo do gato, e aí você vai ficar com o curso Que a prática no bolso, é né? diferente, A né? prática é diferente totalmente Eu da teoria. sempre digo o seguinte, se você tem dúvidas burocráticas, veja bem, burocráticas, Dr. Google responde, né? Como que eu faço? Requerimento, Dr. Google responde. Tá? O direito que é mais complexo e a perícia é mais complexa, tem que ser uma pessoa que entenda. Agora, parte burocrática, o Dr. Google ajuda. E cada trabalho que você faz é muito importante para você, né? Que você sempre aprende alguma coisa, Sempre. entendeu? Sempre aprende alguma coisa e te rende, né? Aconteceu comigo uma situação na área civil que nunca tinha acontecido. Quando apareceu no processo, o cara entrar com impugnação do meu laudo. Acontece. Às vezes a pessoa fica com Falei, medo, caramba, né? exatamente. Eu falei, Tem medo. caramba, o cara impugnou, sei lá, o que vai acontecer? Eu vou ser preso, caramba, né? Aham. Cara, mas tá ali. Até Primeiro, calma, né? é. O cara tá ali, você escreveu, você. A maior ferramenta que você tem dessa impugnação para quebrar o cara lá, inclusive os advogados, é você ratificar aquilo que você falou. Olha só, Exatamente. a prova tá aqui, cara. Não tem E para jeito. ele impugnar o seu laudo, ele tem primeiro que comprovar que você não tem a formação que diz ter, né? Primeira coisa. Sim, exatamente. Ou- Esse cuidado eu tenho. Exatamente, não vai conseguir nunca, né? Ou então contratar, aí que entra, vai contratar um outro perito Um para assistente. contradizer o seu laudo. Só que, gente, estamos falando de ciência. Ciência isso. não é direito, ciência é exata, não é? Exatamente. Então, ele vai chegar à mesma conclusão que você chegou, no final Bem das contas. provável, né? E você tendo um grupo assim sólido, igual Presta que a licença, gente senhor. pretende, hã? Só para cumprimentar. Que número é esse? Hã? Que número é esse? 6. 6 nessa condição, né? E agora? 9. Depende do ponto de vista, né? O Pra isso serve perito é importante, o perito é importante. Como é que você leu, em que ângulo você leu? Exatamente. Entendeu? Isso ele pode A fazer, formação, impugnar o laudo da faculdade. Tinha alguma informação que você pudesse botar assim ou assim? Sim, é. Entendi. O cara escreve tudo aquilo ali, é legal. Isso aqui. Então, para impugnar o máximo. Excelência, é 9 ou é 6? Acabou. Estamos dentro da ciência. Falando besteira, falando certo. É certíssimo, né? 6 ou 9, deixa eu E ver. esse, hã? Tem que ser seis. Pode falar. Não, eu vou puxar um outro assunto, que até mostrar uns casos que você pegou com relação à parte criminal. É que a gente falou que sim. isso é criminal, mas eu queria pelo menos mostrar para o pessoal o que normalmente a gente vê. Então como a gente perito pode dar criminal. exemplo, né? Pode dar um Pode exemplo? por exemplo, né? Você chega no local, um equipamento, tá? Uhum. Um equipamento preservado e tudo mais, e você, através de teste, tá? Você percebe que ele não está marcando, entendeu? O medidor, ele não tá o medidor marcando de maneira marcando adequada, direito, né? mas às vezes dá para visualmente ver alguma coisa. E quando você tira e faz o exame de material que você vai abrir o equipamento, aí você fotografa e constata, certifica o que você viu no local, tá? Entendi. Vou queria dar um exemplo de uma foto. Pode. Produção, tem como... Qual é a foto que você quer? Engrenagem raspada. Engrenagem A raspada. foto 1. Eu vou ver a foto. Tem como colocar aí, Eu produção? vou ver a foto. Essa foto esse medidor, é um medidor da marca Nansen, ele é eletromecânico, tá? Então foi constatado que ele não estava, o disco estava girando, Onde está o Esse disco? disco aqui, né? mas aquele medidor ciclométrico não estava funcionando, tá? Foto 2, por favor. Tá vendo? Então, o criminoso fez o seguinte, ele tirou vários dentes Da engrenagem. da engrenagem. É um polímero
ele corta com estilete, Uhum. então ela fica rodando. Quando chega naquela parte ali, o disco para. Então a quantidade de dente que ele retira, no total, ou ele vai só pagar 40, ele vai subtrair 30, 40, 50% da conta. Reduz o consumo, né? Não, reduz Mudando o aqui. consumo não. Reduz o registro. O registro. Ah, tá. O registro do consumo. O registro do consumo ele legal. reduz, entendeu? Legal. Mas ele vai consumir a mesma energia, mas só não está medindo. Pô, legal. É. Olha que interessante, né? Tipo, e essas coisas que normalmente a parte pessoal da parte de perícia que Nessa pega. parte, isso aí a gente chama de relojoaria do medidor eletromecânico. Dentro dessa parte de relojoaria, eu queria que botasse aí a engrenagem afastada. Engrenagem afastada. Esse medidor, é o medidor FAI, esse modelo aí, 120G, tá? Aham. Isso aí é um local que também foi inspecionado, local de crime. A foto 2 dessa aí. Bom, o que ele fez? A parte toda, Quer aqui? a parte toda da relojoaria, Isso aqui, né? ele tem um parafuso aqui em cima, ele afastou. Então, ele violou o lacre, ele tira a parte normalmente essa é a parte de vidro, e vai lá com o parafuso, afasta, tipo assim, 15 dias ele afasta e 15 dias ele marca. Então ele vai marcar 50% em 30 dias. Uma das coisas que o perito logo ele verifica, logo diretamente, se tem algum indício, assim, tipo, para algum tipo de adulteração, é lacre do medidor, né? Tipo, O lacre é o importante. lacre do medidor, acho que é umas paradas que você já olha assim, já... Já entrega. Pô, tem alguma coisa, tem alguma merda aí, né? Rompeu o lacre, né? Aí a pessoa já começa a trabalhar dentro do medidor, né? Agora, desses problemas que existem, existe mais sofisticado, né? O pessoal vai sofisticando, né? Aham. Vou dar uma foto agora do medidor, que é sobre bobina fora. Bobina fora? É. O que é Esse bobina? medidor- Bobina é o quê? No medidor, ele tem vários elementos, né? Aham. Ele tem vários elementos. Então, para você medir a energia, você precisa de duas coisas, né? Você precisa de tensão, a energia, a tensão, e quanto mais carga você usa, a corrente é maior. Então, tensão e corrente. Aham. Então, tem duas bobinas que faz aquele disco girar para dar incremento naquele ciclométrico ali. Ciclométrico seria É. isso aqui. 601, tá? Então, o que ele faz? Se ele tornar inoperante um dos elementos, sempre vai marcar menos, sempre vai registrar menos. Já registra bem menos, né? Foto Legal. 2 aí, por favor. Por exemplo, aqui, ó. Esse cabo aqui, ele cortou. Tava soldado ali, ele foi lá e cortou. Isso seria uma fase, tipo assim, alguma coisa De uma fase. Nesse caso aí é um medidor trifásico, trifásico, né? Aqui Em um, uma dois, delas três. ele tornou a bobina inoperante. Então, 1/3 de tudo que gastou, É o normal que acontece, na verdade. né? tudo que gastou em tese, né? Porque às vezes são 3 fases. Numa fase, Uhum. um exemplo, naquela fase, ele liga uma máquina monofásica de solda elétrica, que consome muito. Sobe muito. Aí ele tira isso daí, né? Aquela máquina liga ali e não registra. Pô, E legal, legal. Isso é o quê? Isso é estelionato ou é um furto mediante fraude? Só vai saber quem pedir material, Pô, legal. Legal. né? E aí esses foram os casos, né? Normalmente que, como perito, a gente, no teu caso, né, vocês pegam assim, né? Pô, acho muito Exatamente, interessante, cara. entendeu? Isso é interessante para vocês terem uma ideia como é que funciona, assim, tipo, um período de engenharia, um cara que é totalmente especializado na parte elétrica e tal, o que ele normalmente visualiza, né? Isso é importantíssimo. Agora, lá nesse gancho aí, eu vou te falar o seguinte. Aquela fase que foi cortada, aquela bobina que tornou inoperante, Sim. foi caracterizado, né, foi constatado ali, e a concessionária, existe um outro processo. Ela quer recuperar aquela energia que ele usou e não pagou Sim. do fraude. Tá? Aham. Então, aquela unidade ele vai receber uma conta. Entendeu? Entendi. Vai ver a parte administrativa também, além Administrativa. da parte criminal, né? Às vezes, quando não existe processo criminal, essa recuperação de receita é o que mais tem processo. Ele recupera a receita e para ele recuperar essa receita, ele tem que ter
as evidências que tem aquela irregularidade no equipamento de medição. E tem vários direitos, vários procedimentos que tem que obedecer. Por exemplo, ele tem que, obrigatoriamente, mandar uma carta para você para acompanhar aquele teste. Para ele, você está vendo aqui, ó. A concessionária mandar a carta Uma pro carta, cliente, né? Eu tô falando agora na esfera administrativa, tá? Aham. Na área civil, né? Certíssimo. Sim. É o dever, ele- né? Hã? Tá cumprindo o artigo 6º. Exatamente. E, inclusive, da resolução também. Sim, sim. A resolução. Então, esse procedimento tem que seguir. Então, aí que entra, no caso, o advogado e mais o assistente. Porque muitas vezes ele não obedece à concessionária. E alguém vai julgar isso. Entendi. Entendeu? Porque a intenção dele é estipar aquela irregularidade para registrar tudo que você consumiu e pagar e cobrar o retroativo. Do que foi... Tá? foi Agora, furtado. como ele vai Sei lá. cobrar esse retroativo? Então, a ANEEL, ela define vários critérios que ela pode usar para recuperar isso. Aí te vem a conta. Ó, custa tanto, entendeu? Então, aí, por exemplo, a concessionária contratou um assistente técnico. De repente, até por ela mesma e tal. Aí leva esse Não, mas a processo pro concessionária, judiciário. às vezes, não. Não? Só o escritório da advocacia. Entendeu? Da concessionária. Às vezes, a concessionária às vezes não quer pagar assistência técnica. Muitas vezes, quem é o autor, né? O prejudicado, que está sendo entendi. prejudicado pela concessionária. Ah, legal. Aí Aí entra o engenheiro vai ajudar. como entendeu? assistente técnico É. desse Porque pessoal. ali ele vem com uma planilha de quanto você está devendo. E Essa aí? recuperação de energia. E às vezes é feito até por estimativa isso aí também, não? Tipo, Hã? porque é por estimativa isso aí, não é? Não. Dentro dos critérios, ele tem várias avaliações, entendeu? Uhum. Ele pode botar um equipamento lá na tua casa e medir realmente o seu consumo, entendeu? E vai distribuir isso pela... Isso é feito real mesmo? Pela Não, concessionária? esse é um item da ANEEL, mas Aham. ele normalmente não faz. Normalmente não faz, Então, ela te dá condições de, por exemplo, os 12 últimos consumos, aí você Uhum. calcula a média ali, Hum, aí você vai calcular por aquilo, legal. entendeu? Gente, tem muito Para recuperar. Muitos e a itens. repercussão? E às vezes, muitas das vezes, que eu já peguei vários, a concessionária, ela escolhe um item que a ANEEL permite, que favorece ela. Uhum. Sempre assim. E prejudica aquela unidade, E sabe? pode escolher só um item dos Não, ele argumenta, Ele argumenta de acordo com- ele argumenta de alguns motivos, entendeu? Por exemplo, o cara, por exemplo, o cara que fraudou o acidente, um exemplo, que é um dos itens, ele não tem histórico pretérito. Ele não tem. Então, ele não pode usar esse item, entendeu? Então, os 12 últimas leituras, ele gastava 100 kWh. Sim. Mas tem gente que... Uma medição nova. O dever de fiscalização, né, externa é da concessionária, né? O cidadão que foi prejudicado, ele pode sim, né, ingressar com a ação Sim, e sim. pedir a devolução de tudo, sem comprovar culpa. Eu falo que é responsabilidade objetiva. A concessionária de serviço público, ela responde sem precisar que se comprove a culpa. Basta comprovar, já falei isso em todos os podcasts, eu falo isso praticamente. Basta comprovar o fato e o dano, e a linha que liga o dano ao fato, que é o nexo causal. Sem culpa. Sim. Sem culpa. Pô, legal. Bom, né? É uma garantia para o cidadão. Está no artigo 37, inclusive, da Constituição Federal. Pode ver lá. A gente tem mais alguma coisa para falar sobre assistente técnico judicial? Porque caso for, vou pedir até a dica do perito já também. Tem mais alguma coisa ou vamos não? falar uma coisa bacana, né, cara? É uma coisa certa, né? A morte e os impostos, né? Então, existe a tal da contribuição de melhoria, que é o imposto. Ah, legal. Que é o imposto. Então, se tem uma obra pública, o que o poder público faz? Ele calcula o custo daquela obra e repassa para o contribuinte, né? Vinculada e no limite, né, da valorização do benefício que o imóvel dele vai, né, receber em decorrência daquela obra. Exemplo, uma grande rede elétrica, Uhum. né, tem um custo público e pode ser repassado para o contribuinte se for valorizar o imóvel. Sim. Se desvalorizar, não. Se for valorizar, né? O perito consegue calcular qual é essa zona beneficiária com cálculos matemáticos de acordo com a distribuição de energia? É possível esse tipo de trabalho? Consegue, porque primeiro ele vai ter acesso ao projeto. Sim. Qual é esse projeto de implantação
que vai proporcionar, né? Por exemplo, você vai... Uma iluminação pública, você citou, ele... Antigamente, que tinha lâmpada incandescente. É um consumo alto, né? E o nível de iluminamento é muito menor do que a lâmpada hoje em dia. Então, um dos projetos é isso, ó, nós vamos tirar a lâmpada incandescente e vamos botar tudo de LED. Baixo Sim. baixo custo de energia, que ele consome menos, potência menor, e maior capacidade de iluminamento. Pô, legal. Então, já Sim, tem um um ponto benefício, positivo lá, né? então ele vai testar tudo isso. Tem até o princípio da eficiência. Tá? Eficiência Artigo 37 energética. também na Constituição. Exatamente. Tem que ver isso. Exatamente. O melhor resultado com o menor custo. Sempre. Né? Samuel, eu já tive a experiência que eu quase trabalhei, mas não fiz, mas eu fiz entrevista e vi qual era o serviço aqui no Rio de Janeiro do GAT. Isso é da Procuradoria, que existe um grupo, chama-se Grupo de Apoio Técnico, que tem muitos engenheiros lá, entendeu? E quando tem denúncia, esse cara do GAT, o engenheiro que é nomeado lá, ele vai lá no local da obra, entendeu? Por que esse asfalto aqui custou 100 milhões, que cada metro cúbico de massa asfalto custa bem menos, entendeu? Entendi. Aí tem a parte técnica para justificar aquele orçamento do prefeito. Sim. É importante. O cidadão pode fiscalizar tudo isso no portal da transparência online. E pode questionar e impugnar. Tem meios próprios para isso. Agora, já que falamos da energia, né, da obra, falar da taxa de iluminação pública. Né? O que acontece? Por que a gente não paga taxa de segurança? Taxa de perícia? Porque é um serviço público não individualizável. Eu não sei quem é, né? Quem é que vai ser beneficiado com a polícia na rua. Todo mundo. Você não tem como falar, foi o Laio. O Laio usou o serviço policial aqui, genérico, tá? Não é ir à delegacia, não, na rua. Então, o custeio disso é por imposto. Não pode ser por taxa. A taxa ela é vinculada à contraprestação do Prestação de Estado. serviço. O imposto não. Você paga e o dinheiro o Estado administra. A taxa não. A taxa há uma contraprestação, né? Por isso que tem a taxa de bombeiro, né? Que se discutiu muito, mas já passou, é constitucional, porque ele vai lá fiscalizar seu estabelecimento. Se tem rota de fuga, se não tem, se tem risco de incêndio, ele foi lá. Medida do vão, porta, Exatamente, escapamento. né? Aí estavam se cobrando a taxa, por exemplo, o cara fazia um mega evento, um Rock in Rio, por exemplo. Vão cobrar uma taxa, né, de iluminação pública em decorrência do evento. Não pode, né? Não pode. Porque quem vai atuar é um setor privado, né? já foi declarado constitucional, tem súmula vinculante, STF e tal. Mas aí eles criaram a contribuição, igual de melhoria, tem a contribuição de iluminação pública. Um jeitinho brasileiro para te cobrar tal taxa que não existe mais, né? Mas é verdade, você vai ter que pagar, infelizmente. Porque agora, nesse caso paga. Criaram contribuição, né? Taxa não pode, mas contribuição é imposto. Então criaram uma contribuição de iluminação mudaram pública. a caracterização. Na minha opinião profissional como professor, você mudar o nome da coisa não muda a natureza da coisa. Sim. Entendeu? Se eu falar que isso aqui é um abajur, não vai deixar de ser microfone. Foi o que fizeram, né? Não deixa, né? Como que eu vou individualizar quem usa a iluminação pública? Eu posso passar lá amanhã ele, pode passar o nordestino, pode passar um jamaicano, um americano, o gaúcho, qualquer um. Quem vai saber? Não tem como, tem que ser por imposto. Mas, infelizmente, são coisas do Brasil, né? E eu não tenho muito esse conhecimento, mas pelo que eu vejo, como é percentual, eles estipulam um percentual. Aí sim, aí é alíquota, né? Imposto é alíquota, né? É complicado, né? Não estou falando da taxa de iluminação. A taxa? O cara ele vai te cobrar, um exemplo, 1% do teu consumo. Quer dizer, o município está tendo teu sócio, em função do consumo. Eu sei, 200 kWh eu vou pagar em cima. Não tem como individualizar, entendeu? Como que eu vou saber quanto Samuel, né? Uso de iluminação pública, usou né? do poste. Não tem como, tem que ser custeado por imposto. Porque não tem como você falar, foi fulano que usou e usou tanto. Não tem como. Né? Por isso que não pode ser taxa. Eu posso cobrar taxa para te dar um alvará, por exemplo. Né? Eu sei que foi você. Você foi lá buscar o alvará, eu te cobrar taxa e te dou o alvará. Está dentro da lei. Né? Agora, tudo aquilo que você não pode especificar quem está usando e quanto está usando,
é custeado por imposto. Contribuição é imposto, por isso que hoje é constitucional a contribuição de iluminação pública. Só fala que é COSIP, né? Faz tempo que eu não estudo tributário, mas eu lembro que tributo, né, se separava, né, entre imposto, taxa, cada tinha uma linha diferente. O que é né? diferente Contribuição. do preço público. Que você, no pedágio, você não paga taxa, você paga preço público para utilizar aquela via. Né? Diferente. São meios de tributos, tá? Esse negócio da iluminação Preço pública, público não é outro dia eu tributo. fiz uma continha assim, não vou falar valores, mas é o seguinte, como existe uma época, muita produção numa indústria, ele gastou muita energia elétrica e ele pagou o percentual da energia elétrica, Sim, consumida. né? Né? Mas é aí a iluminação não varia, porque o cara bota uma lâmpada ali Não muda nada, de né? 50 watts, uma de LED, não muda nada, entendeu? Só que o cara paga... Ele vai a prefeitura vai pagar a prefeitura vai pagar a concessionária por unidade. Então tem tantas lâmpadas, ele consome, sei lá, 12 horas por dia, multiplica por ele vai pagar aquilo ali. Sim. Só que a arrecadação é variável. Entendeu? Você muda, Se você tiver uma despesa de iluminação pública de 100, mas ele pode arrecadar 150, 200. E aí, como é que fica essa fiscalização? É o exemplo do grande Sim, evento. Tanto você não pode especificar quem está utilizando, né, esse serviço, né, que eu vou fazer um mega evento, tipo um Rock in Rio, aqui em Teresópolis. Né? Eu não vou poder pagar a mais, né, com relação ao meu consumo de energia pública. Não vou pagar mais, né? Porque isso é custeado por imposto, a contribuição. Sim. Né? Não tem como individualizar. Agora, o que eu consumi dentro do evento, eu vou pagar. Certo. Né? É diferente, né? E tem como mensurar. Aí, a concessionária vai cobrar, né? É outra coisa. O Cajueiro eu acho que agora a gente encerrou, né? Encerrou. Encerrou os assuntos e tal. Mas, só uma coisa, para não confundir, gente, o que eu consumo de energia elétrica não tem nada a ver com tributação, com taxa, com nada. Né? Certo. Eu estou pagando o que eu consumo, Que eu outra consumo, coisa. Foi definido uma outra tarifa, coisa, né? Outra A coisa, unidade. tarifa, preço público, essas coisas assim, diferente de imposto. Não tem nada a ver com imposto com tributo. Né? Só isso. E aí tem uma parte aqui do nosso podcast que a gente pergunta pro perito assim, que está vindo aqui, ou qualquer participante, uma dica que você pode dar, por exemplo, para a população, né? Ou para alguma pessoa que queira, na verdade, aprender sobre prejudicial, assistência técnica. O quadro Fala Perito, a dica do perito. E aí, se você puder aí dar as últimas palavras aí, falar alguma coisa sobre isso. Na área de perícia, a maioria das vezes, uma demanda judicial, o autor, ele pouco conhece, né? Do que precisa para ele ter sucesso, né? Do julgamento, né? Então, é mais para o profissional do direito, né? Que a melhor coisa que tem é você ter um cara do seu lado, no caso, assistente técnico, daquela área, né? É um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, né? Engenheiro civil, né? A parte principalmente de estrutura, né? Porque vai ser rico a defesa dele. Porque chega lá, o máximo que pode estar, o cara te questionar, mas um profissional qualificado, né? E especializado, para ajudar nessas demandas. Eu acho muito. E o mercado é muito, muito extenso para o cara atuar, né? Então, a dica, se o cara quiser, começa a pesquisar, depois você vai dar alguma dica também, né? E entrar para o ramo que é bom, né? Fazer um negócio consciente, né? Agora, com ética também. Com ética, que é importante, porque a ética, inclusive, né? Você fazendo um bom trabalho, vai te dar outros trabalhos. Sim. Isso aconteceu comigo, né? O cara... vou aproveitar o gancho aí, vou te dar um exemplo. Eu precisei do serviço de um advogado, do serviço do advogado, e tempo depois, a pessoa, essa advogada, me procurou, olha, eu preciso do teu serviço. Tá? Ela tinha uma situação toda irregular de uma obra de um cliente dela. Fiz um laudo que ela gostou muito e ela, mas eu não sabia que tinha tanto problema assim na obra. Tinha. E aí vai chamar quem? O construtor. Então, mais um exemplo que ajuda muito, né?
Até falar para vocês, a perícia, assim, há muito tempo, acho que até um pouco hoje também, ela é vista de maneira meio sombria, assim. E isso tudo que a gente está criando aqui é literalmente para poder dar luz, assim, mostrar o lado da perícia para vocês, do quanto que é uma ciência, é maravilhoso, assim, essa área, assim, tanto para conhecimento em si e para fazer uma renda extra, ganhar dinheiro também, que eu acho que é hiper justo também. E muitas vezes, assim, tem um profissional, por exemplo, ele agora pegou um caso em Resende, ele Teresópolis pegou um caso em Resende. Será que de repente não está faltando profissional de engenharia elétrica em Resende? Vocês entendem o que eu estou falando? É muito importante o que a gente está trazendo para vocês. E no futuro é um projeto da gente também trazer todo esse conhecimento do Cajueiro, de outros entrevistados para quem interessar. Para quem se interessar. E, na verdade, Cajueiro, eu agradeço muito, de verdade, sua participação. Acho que você deu uma aula aqui sobre tudo isso. O que eu queria falar para você, lá, é porque às vezes não vem, nesse bate-papo que nós estamos fazendo, não vem tudo, né? Tudo que a gente gostaria de falar, deu uma pincelada, né? Por alto, né? Da parte elétrica aí, que tem muitos outros itens e que o profissional pode atuar, né? Sim. E aí, você tem muita coisa. Hoje nós temos muita coisa de baixa tensão, né? Que o pessoal aprendeu o caminho do judiciário e precisa, né? Nós temos também de média tensão, como de alta tensão, que aí cada um na sua área, né? Isso. Mas é interessante e tem remuneração para isso, né? Um trabalho que você faz em casa, né? Na internet, né? E hoje, então, Lael, é muito interessante, cara. Hoje você faz o laudo, você atua no processo, o pessoal é julgado lá e você não conhece ninguém. É tudo na internet. Tudo online. Hoje é assim, tudo online, né? Então você faz petição, né? Pô, aí são itens de atuação, né? Pô, como é que eu vou peticionar? Entendeu? Aí isso, uma aula depois pode esclarecer. Sim, como é que eu vou peticionar? Eu vou fazer e peticiono lá em PDF. Né? Um negócio muito importante, cara, isso aí é experiência. Eu fui lá no judiciário para fazer meu cadastro. E isso foi lá atrás. Eu falei assim, olha só, agora o processo eletrônico, você tem que ter assinatura digital. Aí corri atrás. Eu comprei um cartão. Como conseguir, né? Comprei o leitor, né? Aí quando eu cheguei lá, alguém me passou a dica, um santo pessoa lá, foi até um médico. Não. Advogado e perito não precisa. Sabe, porque você já é cadastrado, você já tem a senha que você entra no processo. Sim. Quando você é nomeado, o teu nome está lá. Então, o sistema percebe que você pode entrar no processo eletrônico. Legal. Aí você vê todas as páginas ali, entendeu? Bacana. E uma outra pessoa normal precisa de assinatura eletrônica. O perito não precisa. Olha que interessante. Você faz a petição, porque tem uma janela lá na parte do TJ que você quer peticionar. Aí você, quem é você? Pergunta, quem é você? Eu sou perito. Aí aparece teu nome lá. Então, muito legal. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado mesmo. Gente, obrigado. Quer aprender sobre perícia e direito? Sigam o Perito 1 e acompanhem nossos podcasts. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Tamo junto. E agradeço a participação de vocês. Tamo junto. Valeu. Valeu.